Planejamento patrimonial e sucessório é só holding? Eu recebo muito essa pergunta e vejo muitas pessoas também afirmarem isso daí. Não analisam o patrimônio, aprenderam há pouco tempo a fazer essa ferramenta e utilizam como sendo a única apta a gerar uma segurança, a gerar uma conformidade com os objetivos do cliente. Mas nem sempre é assim, por isso que eu resolvi trazer dois casos idênticos para que vocês entendam que em um desses casos pode ser recomendável a holding, mas em outros a gente recomenda outro tipo de ferramenta. E esse caso é exemplificativo para que você entenda isso. No exemplo A, estamos falando de uma doação avoenga, onde o avó quer doar direto para os netos, reservando, no caso instituindo o usufruto para seus filhos, os pais dos netos. Então aqui é o seguinte caso: o patrimônio é de um imóvel de 1,2 milhão de reais. O patrimonialista, no caso, é um casal de 70 anos. O filho é único, empresário de 45 anos. E esse filho, ele tem dois filhos, que são os netos dos patrimonialistas, um de 11 anos e outro de 13. Nesse caso, você recomendaria uma doação direta ou uma holding para gerar uma conformidade com os objetivos? Aqui eu vou te explicar, mas antes disso, vou te dar o outro exemplo. No exemplo B, também seria uma doação avoenga de um imóvel de 800 mil reais. O patrimonialista é um casal de 65 anos e o filho também é único, servidor público de 40 anos. Os netos são dois, um de 14 e um de 15 anos. Aparentemente, a estrutura familiar é a mesma, ainda que mude o valor do imóvel e mudem as idades. Mas tem uma grande peculiaridade. Um desses filhos, que vai ter o usufruto reservado, ele é empresário e o outro é servidor público. Então aqui é uma grande questão, uma grande diferença que vale a pena que abordemos as duas ferramentas. Na doação direta para os netos menores de idade, não vai ser possível que haja a venda do imóvel sem autorização judicial. Então isso daí pode travar o patrimônio, não tendo como o filho fazer nenhuma movimentação desse patrimônio caso precise. Quando a gente fala de um servidor público, é mais comum que, pela estabilidade que ele tem, ele não precise realizar essa venda, a menos que tenha feito uma dívida, um empréstimo muito grande, o que na maioria dos casos pode não ocorrer. Já no filho empresário, ele pode ter uma situação financeira estável e confortável atualmente, mas pode passar por intempéries, por alguma questão, algum processo que vá dilapidar o patrimônio dele e ele precise utilizar aquele imóvel como capitalização. Nesse caso, se a gente colocasse uma doação direta para esse filho empresário, a doação direta para os netos, instituindo usufruto para esse filho empresário, se ele precisasse desse dinheiro, não poderia vender o imóvel. Mas, se a gente cria uma holding patrimonial, coloca regras ali de proteção e traz ele como responsável pelos dois filhos menores na administração daquela empresa, a gente consegue com que ele faça a venda e com isso se capitalize caso seja necessário. Então, apesar de dois casos parecidos, as soluções são totalmente diferentes. E é isso que é importante o advogado entender em conjunto com o cliente, para que com isso consiga oferecer uma solução jurídica personalizada. Então, no exemplo A, em que o filho é empresário, seria mais recomendável a criação de uma holding patrimonial. Não quer dizer que vai ser feito dessa forma, tem que se analisar o objetivo do cliente, mas a princípio seria cabível nesse caso, justamente por permitir que haja a venda desse imóvel sem autorização judicial. No exemplo B, em que o filho é servidor público, nesse caso seria mais interessante, a princípio, fazer a doação direta para os netos, instituindo o usufruto para o filho. Isso aí traria uma proteção para todo mundo e uma segurança jurídica maior. Claro que aqui a gente está levando em consideração que a estrutura familiar é equilibrada, que a relação entre os familiares é boa e permite planejamentos dessa natureza. Tem que ser analisado caso a caso, mas aqui eu quis trazer esses dois exemplos para te mostrar que em dois casos aparentemente idênticos, as soluções podem ser diferentes. É importante que se faça uma análise.